Tereza Cristina avisa aliados que aceitou o serviço de Flávio Bolsonaro. Senadora e ex-ministra de Bolsonaro havia recusado o convite. Anteriormente, a senadora Tereza Cristina, do Partido Progressista do Mato Grosso do Sul, indicou aliados nessa quinta-feira que aceita o convite para ser candidata a vice de Flávio. A composição, no entanto, ainda depende da Federação União Progressista, formada pelo PP e pela União Brasil, além da aprovação do PP em convenção partidária. Após o sinal verde da senadora, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, iniciou consultas aos diretórios estaduais para medir o apoio à aliança. Até o momento, a orientação predominante na federação era manter a neutralidade na disputa presencial para preservar acordos regionais e fortalecer as candidaturas aos governos estaduais e ao Congresso. Apesar da movimentação, integrantes da cúpula do PP ainda consideram difícil uma coligação com o PL. Eles já se colocaram numa posição de neutralidade, mas a Tereza Cristina, ela sinalizou, e ela teria sido uma das primeiras opções, a gente falou lá atrás, de que ela era uma das primeiras opções realmente, tá? Então, é bastante provável, aí vamos ver como que o PP vai entender essa disponibilidade dela, né? Bom, vamos colocar aqui o Lulão falando. Lulão, cadê o Lulão? Tá, vamos lá. A papaguada que veio aqui, o presidente da Argentina. Então, é o seguinte, nós temos partidos, nós temos definições ideológicas, nós temos candidatos, nós temos programa e temos legado. O que tem o nosso adversário? Fale, Geraldo, o que tem o nosso adversário? Zero. Então, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que estejam preparados. Capiberebe, semana mais vinho, ia sair para mim 3 garrafas muito pouco. 3 garrafas muito pouco. Mas cadê a nossa amizade? Porra, o cara que fala que é meu amigo e manda 3 garrafinhas. Eu já estou no 4º ano de mandato. Se apresente, companheiro. Apresente comigo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, eu vivo, e vou repetir, vivo um momento da minha vida. Sou um cara bem casado, sou um cara que tem um vice extraordinário, tem os melhores partidos desse país do meu lado. Considero todos vocês meus amigos, mesmo que não queira ser, eu quero ser amigo. Porque eu não quero inimigo, eu não quero nenhum Trump de inimigo, cara. O Trump, às vezes, ele fica querendo brigar comigo, eu não quero brigar com ele, nem correr, eu não sou bobo. O cara diz que tem o maior navio do mundo. O cara diz que tem a maior bomba atômica do mundo, tem o maior avião do mundo, tem o maior exército do mundo. Eu quero brigar com ele. Eu só tenho você, cara. E quero derrotá-los na narrativa. Eu quero fazer a guerra da narrativa. Quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. E essa semana, João, nós tivemos que negar o visto para 2 jovens que eles estão mandando para o Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras. Nós negamos o visto. Você viu a papaguada que veio aqui, o presidente da Argentina. Eu não falei nada. Porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. Não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. Adoro, adoro. E, inclusive, a gente também vai ver aqui, Milei assinou um decreto que prevê deportações por ataques à Argentina, ou seja, ele pode ir para um outro país e atacar outro país, entendeu? Que foi o que ele fez quando ele veio aqui.
Mas quem fizer isso contra a Argentina vai ser deportado, tá? Vocês entenderam como é que funciona? Ele pode ir em outro país, causar uma crise diplomática, falar mal do presidente, falar mal do Alexandre de Moraes, falar mal dos ministros da Suprema Corte do outro país, mas se você estiver na Argentina e atacar a Argentina, você será deportado, tá? Aí a liberdade de expressão. A liberdade de expressão que só funciona para eles, né? E a gente sempre fala sobre isso. Que você, bolsonarista, seu pilantra, que vai votar no Flávio Bolsonaro, lembra-se que a liberdade de expressão vai colocar um monte de gente no calabouço. É isso que você quer? Esses são os direitos humanos que vocês pretendem? Essa é a liberdade de expressão? Para calar aqueles que pensam diferente de vocês? É isso que vocês querem quando vocês votam em gente como o Flávio Bolsonaro. Bom, aqui eu quero colocar uma avaliação do Leonardo Trevisan, professor Leonardo Trevisan de Relações Internacionais da PUC São Paulo, da ESPM, desculpa. Sobre o cálculo político entre Trump e Milley e é o desespero deles para saírem fazendo o que eles estão fazendo por aí. Então, eu vou colocar para vocês aqui essa manifestação do professor Lauro Trevisan, tá? Outra coisa também, aqui que ele vai falar um pouquinho, é do decreto aqui Lula criticações da Argentina. Eu vou colocar primeiro o Sakamoto aqui falando e eu coloco o professor Lauro Trevisan. Bom, vamos lá? Para a gente poder entender o que foi que rolou depois dessa história, eu vou falar do Paraguai. Gente, falta R$13, pelo amor de Deus, e 2 membros, vamos lá. Bora lá, gente, todo mundo quietinho na live aí, ninguém se importando comigo. Se todo mundo que estiver aqui com R$2, R$3, a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. Bora lá, eu preciso de vocês para bater meta, galera. De verdade, senão a gente não consegue continuar o Folha Notícias Noite. É real, é época de eleição. Olha só quanta coisa tá acontecendo no mundo das mídias progressistas. A gente não pode mais ficar sem um canal, sem um programa. A gente precisa de vocês. E bora lá, bora lá. Vamos dar continuidade aqui. 5. E o Brasil, assim, pelos números que estavam vendo aqui, não dá nem um terço disso na linha contrária, né? Imagina se o Brasil começa a fazer reciprocidade, né? Com relação a isso. Então tá, vou adotar. O Brasil não vai fazer isso, porque não é idiota. Mas e não vai comprar uma idiotice de um outro governo. Mas imagina, né? Você tem muito mais, inclusive trabalho. Você tem um monte de argentino tem muito mais argentino que cruza a fronteira para o sul do Brasil para trabalhar na agricultura na época da colheita do que o contrário. Né? Então, o argentino tem muito mais a perder caso o Brasil resolva responder o Milei na mesma moeda. Coisa que não vai fazer, porque, como vocês bem colocou, a gente está numa outra fase. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Trevisan do seguinte. A princípio, o que a gente está até comentando aqui, que o Milei e o Trump acabaram dando 2 presentes eleitorais para o Lula ao agir dessa forma, principalmente gerando esse desconforto na imagem de moderado de Flávio Bolsonaro, que é o grande aliado dos dois. Só que agora eu queria pensar um pouco na chamada pior das hipóteses. Quais armas Milei e Trump, principalmente Trump, é claro, têm à disposição na avaliação do senhor e são mais efetivas para tentar manipular ou interferir no resultado da eleição de outubro no Brasil? Quais as armas que são menos ruidosas e mais efetivas e os Estados Unidos podem usar de fato? Essa pergunta é muito interessante, Sakamoto, porque vamos aos fatos, sempre eles, né? Sempre eles. O que é que, dispensado o delírio, né? Porque as cenas que nós vimos no sábado são delirantes, né? Dispensado o delírio, né, e mantido aquilo que o Josias disse, vai passar, né, o que é que dá para a gente observar que possa ter de dano? Né? Olha, eu tenho uma sensação que a criação de clima, viu, Sakamoto, é o mais forte. É a criação de um clima de medo, a criação de um clima de, olha, eu vou pressionar mais.
Vocês vão ter uma vida pior se não votarem no meu candidato, principalmente de Trump. É claro que Milley não tem essa força, né? Mas para Trump é isso. Sabe, Sakamoto, eu tive contato com uma matéria do Washington Post sobre quem eram aqueles dois senhores que o Brasil impediu que entrassem. O senhor Riley Barnes e o senhor Samuel Samson, secretário assistente e subsecretário assistente do Departamento de Estado. Quando você olha para a biografia dos dois, está público no Washington Post. É só dar um Google, dá para ler a matéria numa boa. Quem eram esses dois senhores? Eles tinham um trabalho desde o Brexit, de interferência em países estrangeiros, montando equipes, montando estruturas para entrar nos mais diferentes lugares, de forma a criticar, a criar problemas. Eles eram assistentes, basta esta informação, diretos de Nigel Farage, o grande líder da extrema-direita, o autor do Brexit, o grande líder da extrema-direita inglesa nos anos 2016, 2018, 2019. Mudaram de caminho, agindo na Itália, agindo na Espanha. Eram estes os senhores. Sua pergunta tem todo sentido, Sakamoto. Quem são os fatos? O Itamaraty vamos dizer desta forma, né, se preveniu e disse, olha, não dá para entrar esses dois senhores aqui, o que eles vieram fazer aqui? O que eles vêm fazer aqui? Aí o Washington Post mostrou quem eles eram. Eu desconfio que não para neles. Mas sabe, Sakamoto, eu temo que o grande problema não é o histrionismo de Milley e nem mesmo as tarifas. O grande problema é a probabilidade da desregulamentação das redes sociais. Trump não bate tanto, não tem tanto medo assim. O grande ódio com a Europa é que a União Europeia já passou no parlamento uma regulamentação e o Brasil está indo no mesmo caminho, de regulamentar a rede. Aí é que o bicho pega, Sakamoto. E eu tenho uma sensação que esses dois que vinham para cá, a parte pública era fazer discurso, a parte não pública era incentivar as redes sociais. Incentivar quer dizer pagar robô. Incentivar quer dizer tudo que a gente conhece de divisão de fake news. Então, portanto, eu acho que hoje, quando a gente olha para o direito do Brasil de se defender, porque sabe, Sakamoto, eu penso uma coisa bem concreta. Essas atitudes do Milley e as tarifas do Trump e tudo mais bate numa parte do brasileiro que é muito concreta. Isso independe de padrão educacional e independe de quantidade de dinheiro no bolso. Existe uma espécie de mantra no eleitor brasileiro que já está testado historicamente. Na minha casa mando eu. Então, portanto, eu desconfio que quem falar em apoio ao Trump, apoio ao Milley, vai perder voto. Não é por aí. Isso é meio bobinho. Isso é desrespeitar um pouco da lógica, é desespero. O perigo mesmo, sabe, Sakamoto, é que tipo de ação nós vamos fazer com as redes sociais. Observa o que está acontecendo no TSE. O Tribunal Superior Eleitoral está tendo muita dificuldade, até mesmo interna, para estruturar os limites. Eu acho que aí é que o bicho pega. É aí que o bicho pega e a gente já falou sobre isso por aqui. Nós estamos testando a temperatura de como o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer com as eleições, tá? Então, assim, é muito complicado a maneira com que a coisa tá se desenhando, tá? O Flávio provavelmente aí vai ter uma multa por ter colocado essa deepfake na convenção do Partido Liberal, mas é importante dizer de que não vai parar. Isso não vai parar, nós sabemos como eles são com as redes sociais
E nós sabemos que sim, os Estados Unidos está de olho na regulação das redes sociais que o Brasil está fazendo, querendo também que o Brasil seja uma soberania digital. O presidente Lula está galgando uma estruturação tecnológica, inclusive sobre as nossas matérias-primas. Então, o país que vier a tratar comercialmente das nossas matérias-primas vai ter que pensar numa estrutura tecnológica para que alguns produtos sejam desenvolvidos no nosso país e que também o Brasil comece a ter data centers internos para que não fique refém dessas redes internacionais, como a Meta, por exemplo, já que nós sabemos que essas ações contra o Alexandre de Moraes se devem à limitação que o STF colocou em postagens feitas através dessas redes internacionais e que essas mesmas redes não querem cumprir as ordens judiciais emitidas pelo Brasil e não querem ser sancionadas. Então, exatamente hoje, quem manda no mundo, quem manda na tecnologia quem manda no mundo, quem manda na tecnologia são as redes sociais. Hoje, sem as redes sociais, nós não conseguimos viver. Literalmente, você não consegue ter um negócio físico, você não consegue ter um negócio online sem as redes sociais. Estamos aqui nós, no YouTube, que é uma comunicação digital. Então, hoje, sem essa rede paramentada, ninguém consegue trabalhar. Então, é importante que o Brasil cada vez mais firme a sua legislação e as suas limitações para criar essa soberania digital, mas nós sabemos que as eleições se avizinham, as eleições estão se aproximando, então que até outubro nós precisaremos contar com o TSE e, caso seja necessário, o STF para poder limitar a forma com que a IA, a forma com que as redes sociais irão disseminar as campanhas e as informações entre os candidatos. Então, vai ser um momento delicado, um momento em que nós vamos ter que, sim, observar a atuação dos nossos tribunais, já que essa limitação ainda não é totalmente delineada. Então, é importante falar sobre isso. É um assunto que vai ter um impacto, sim, muito grande nas nossas eleições. Em que pese não tenhamos uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil, nós sabemos que hoje, através das redes sociais, o estrago pode sim ser muito grande. Então, por isso, a gente tragam notícias falsas que vocês verem aqui para a gente desmistificar, porque é importante também nós, como um programa progressista, como uma rede progressista, a gente traga e faça desmistificação dessas notícias mentirosas. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!